Eu lembro que meu pai, na época, ninguém tinha maquinário novo, né? Hoje a gente viu uma evolução muito grande na agricultura, né? Naquela época, nossa. E eu lembro que meu pai dizia que o sonho dele um dia era comprar um trator novo, você vê. E hoje a facilidade de se comprar um trator novo, se você tiver quem trabalhe, é bem maior, né? E aí, pessoa! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Raízes do Agro, que é uma parceria entre o AgroResenha e o Grupo Piscin, que tem como objetivo perpetuar os valores das famílias no campo e o respeito pela terra. E nesse episódio, estamos aqui com Eliane Carvati, falei certo? Certo. Que é produtora rural aqui na região de Cascavel, e foi uma indicação, né, da nossa amiga em comum, Dona Vanice. Ano passado ela esteve aqui com a gente no stand também, gravamos aqui, foi maravilhoso. Eu falei, deixa eu perguntar pra ela, porque ela com certeza sabe de pessoas que têm histórias tão legais quanto a dela, né? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vinda ao Raízes. Obrigada, o prazer é meu. Vamos conversar um pouquinho aí, né, Eliane? Eliane, já pra gente começar então, conta um pouquinho aí das suas raízes no agro, como que sua trajetória aí até hoje. Então, a minha família, ela é do agro desde... Eles são pioneiros aqui em Cascavel. Meu pai veio no ano de 46. Quando nasceu, veio com 3 meses de idade para Cascavel, né? Uhum. Meus avós e os primos e irmão dele se colocaram e nunca mais saíram daqui. Uhum. Então a gente se criou aqui no interior de Cascavel, pertinho, né? Uhum. E tomamos gosto, né? Assim, vimos desenvolver, vimos a agricultura desenvolver na nossa região e fomos tomando gosto, aprendendo, né? Sim. Meu pai teve 5 filhas, mulheres, então a gente aprendeu a ajudar desde muito nova, né? Engraxar plantadeira, colheitadeira, ajudar a quebrar milho e tomamos gosto. Casamos todas com... Uma delas que não casou com um agricultor, né? Mas toca a lavoura. Meu pai faleceu e ela toca o pedaço dele, a herança dela, né? As outras todas, né? Claro que com o passar do tempo tudo foi mudando, não é mais como era aquelas famílias maiores, unidas, assim. Do tempo que o meu avô veio, ele colocou todos os filhos em volta. Nós tínhamos ali tipo uma vilinha quase. Vila. Muito primo e trabalhava os irmãos, né? Sociedade entre os irmãos, meu pai e meu tio. Aí depois eles foram dividindo, os filhos foram crescendo, as filhas passaram a ajudar, né? E desde então a gente ficou, casamos com um agricultor também, passamos a tocar nossos negócios, né? Sim. Começo todos passamos assim, não digo dificuldade, mas sem maquinário, né? Trabalhavam, os maridos trabalhavam... Era diferente, né? Eles trabalhavam com o maquinário dos pais. Do nossos 4 maridos era a mesma situação. Aí com o tempo a gente foi comprando, adquirindo, comprando a primeira chacrinha, comprando maquinário, trabalhando muito assim, mas graças a Deus deu certo. Eu já tive uma história um pouco diferente delas, porque nós trabalhamos mais com animais também, né? Eu tinha vaca de leite, daí engordava suínos para a cooperativa, para essa mesma cooperativa aqui, a Copavel. Aí depois fizemos um aviário, aí começamos a rentar, não tinha maquinário, né? Sim. Aí começamos a comprar uma maquinária aos poucos e começamos a arrendar a terra. À medida em que foi arrendando, foi abrindo mão dos animais, né? Porque sim, que aí, já era trabalho demais, né? Sim, daí na época era pra família, só nós, era pouca terra, né? Aí dava conta, né? Aí depois a família continuou pequena, eu tinha só um filho na época, né? E entrou pra faculdade, até que ele foi pra faculdade, ele me ajudava e eu ainda tinha aviário. Né? O marido tocava mais lavoura, me ajudava com todo o serviço mais pesado. Aí o filho resolveu abandonar a agronomia e com o pai. É apaixonado por lavoura, né? O avô ensinou ele de muito novinho a trabalhar com maquinário. Sabe aquela criança que assim, deslumbrado, né? Adora. Apaixonado. É isso que tava aqui? Não, mais velho. Daí, falei, bom, agora não dá, né? Porque fiquei tocar isso tudo sozinho. Né? Aí cheguei a pegar um funcionário, mas um aviário só não dá, né? Compensa, hoje a renda fica pouco, tanto para o funcionário quanto para a gente. Sim. Aí comecei a ajudar eles. Aí fechamos o aviário e eles aumentaram a lavoura. E já ajudava em tudo mais, aí a gente passou a ajudar em tudo mesmo, praticamente, sabe? Levar, buscar, né, pagar conta, comprar óleo, pagar óleo. E foi tomando gosto, a gente foi tomando gosto, porque ninguém gosta de ser dono de casa. Vamos falar a verdade. É melhor estar junto lá, né? A gente fica em casa, mas trabalhando, né? Sim. Mas, assim, é bem melhor que ser dono de casa, né? Então, não, a gente... Mas não foi por isso, não é por não gostar de ser dono de casa, mas por necessidade, né? Claro. Agora, de uns anos pra cá, tá piorando bem mais a falta de mão de obra, tá? Tá piorando muito pra nós aqui na nossa região, eu acho que meio geral, né? Sim. Mas tá piorando muito. Hoje você não acha nem diarista.
Eu ajudava bastante eles e eu podia pagar diarista. Hoje você tem que agendar. Hoje, diarista, para nós aqui no sítio, tá bem poucas que estão fazendo serviço, tá? Sim. Aí sobrecarrega, tem vezes assim, que não é sempre, mas tem época que... Acho que essa história do seu pai ter tido 5 filhas, e mesmo assim ele colocou vocês no negócio, no dia a dia ali, para vocês aprenderem, né? E hoje, tudo que a senhora faz ali na propriedade, de alguma maneira, tem um dedo do seu pai ali também, né? Nosso início, né? Assim, eu digo até por nós aprender... A gente ajudou os maridos a se desenvolverem mais na lavoura, sabe? Claro. Não foi assim, o marido para uma direção e a mulher para outra. Claro. Me formei em outra coisa, o marido se vira ali, porque daí dificulta mais, né? Sim. Aí o casal trabalhando unido, aí o filho já foi também, facilita muito mais, né? Claro que todos nós que ficamos ajudando os maridos, ele é mais fácil, né? Na época... Não é que é mais fácil, né? Vocês já conhecem do negócio, né? Mas digo assim, para eles alivia muito, porque você faz a parte burocrática, né? Há uma análise de solo, uma documentação de banco, o imposto de renda. Parte administrativa, isso, assim, né? E eles fazem o serviço na prática, né? Operacional. Então, para a família que tem alguém para contar assim, ajuda, né? Aí nós todas ficamos, já tinha aprendido desde nova, né? Tomado gosto. Uma época eu queria muito estudar. Eu pensava assim, nossa, o que eu vou ficar fazendo na lavoura, né? Eu pensava assim, eu tenho que estudar, eu tenho que... Mas não tinha aquela época. Com 14 anos você tinha que vir embora pra cidade. Sim. Aí imagine que o pai vai deixar, né? E a gente não entendia, a gente queria estudar, né? Só que hoje a gente vê, ele tava certo. Eu tivesse uma filha menina hoje de 14 anos quisesse vir embora, também não ia deixar, né? Hoje já tem 2º grau lá, tem faculdade, vem os ônibus, tudo, né? Hoje já não tem esse problema. Mas na época tinha que vir embora, tinha né? que mudar pra casa de alguém. Quem que vai querer, né? Uma adolescente. Hoje a gente entende. Aí, quando meu filho cresceu, meu filho é cardiopato, mais velho, né? Aí eu queria que ele estudasse. Minha vida era pensar que ele tinha que estudar. Paguei tudo que eu podia pra ele, cursinho, Kumon, informática, ele abandonou tudo. Tudo. Adorava estudar ele. E nossa, como eu sofria com aquilo, sabe? Eu pensava assim, nossa, eu tô te dando tudo que eu queria ter e você não quer, né? Mas eu não entendi, assim, que pra ele não tinha importância. Tá? Pra ele aqui não era o que ele queria. Ele dizia, mãe, não é o que eu quero. Não quero, né? Na época, eu sofri. Quando ele abandonou a faculdade... Nossa, assim, pra mim foi mais hoje. Essa semana a gente conversou sobre isso. A gente agradece ele ter tido a coragem de sair, sabe? Ele aprendeu tudo na prática. Temos hoje uma assistência muito boa de agronomia, né? Das empresas, né? Das cooperativas. Ele aprendeu muito na prática, sabe? E como falta muito mão de obra no sítio, a gente não ia estar tocando o que a gente toca sem o filho junto. E agora ele faz o que gosta. Sim. Fora todo o empenho, né? Porque assim, ainda se tivesse gente, passando um helicóptero aí. Ainda se tivesse gente para trabalhar com vocês lá, não seria do mesmo jeito que é o seu filho no negócio, né? Com assim, certeza. A dedicação, o cuidado, o zelo que ele vai ter pelas coisas da fazenda é totalmente diferente. Né? Sim, ele já se criou naquele ritmo, né? Sim. E hoje ele é nosso braço direito, assim, tudo. E a gente fica feliz porque a gente vê que ele gosta. Ele não tá ali porque a gente obrigou ele a ficar. Não, pelo contrário. Meu sonho era que ele se formasse, que fosse tocar um negócio dele, né? Aí eu falava, filho, nós vamos te ajudar, nós vamos ter... Ele dizia, mãe, eu não quero. Aí hoje a gente tá feliz, assim, muito feliz por ele ter ficado e enfrentado como ele enfrenta. Hoje o maquinário que você der pra ele trabalha, é um orgulho pra gente, porque assim como nossos pais tinham um sonho, lá atrás, assim, eu lembro que o meu pai, na época, ninguém tinha maquinário novo, né? Hoje a gente viu uma evolução muito grande na agricultura, né? Naquela época, nossa. E eu lembro que o meu pai dizia que o sonho dele um dia era comprar um trator novo, você vê. E hoje a facilidade de se comprar um trator novo, se você tiver quem trabalhe, é bem maior, né? Sim. Aí, então esse filho quando veio, a gente trocou todo o maquinário, compramos mais, falamos, então nós vamos investir com você aqui. E deu certo, porque mais do que assim, ele tá ali por necessidade, ele tá por gosto, por amor à profissão, sabe? Sim. Isso traz uma alegria, assim, pra gente que, sabe, viu lá do tempo dos avós, na agricultura, o pai, nós e agora o filho, né? Então, assim, é uma corrente, e isso é um orgulho pra gente, e as minhas irmãs também, minha mãe ela é muito, assim, tipo, realizada
apressada com as filhas, sabe? Mesmo essa que tá na cidade, trabalha, ainda ela toca a lavoura dela, né? Eu acho assim que a gente, por ser bastante mulher também, toda uma família bem unida, assim, sabe? Então, claro, ainda tem as crianças mais novas que a gente tá um pouco preocupado com essas modernidades, celular, tecnologia, né? Hoje a tecnologia, ela ajuda, mas... Tem que ser na medida certa, né? Mas nesse assunto aí, que eu acho que é bem legal, né? Eu queria que você fizesse uma análise, assim, né? Porque muito se fala hoje de sucessão familiar, né? Nem todos têm, vamos dizer, a sorte, ou... Não sei se é sorte, né? Porque imagino que seu filho devia estar junto com vocês o tempo inteiro ali, ou não tem essa perspicácia de entender o que o filho quer e tal, né? Como que você vê essa questão desse processo, né? De continuidade familiar? Porque... se discute muito sobre isso hoje, de que o jovem não quer ficar, mas ao mesmo tempo tem muita gente apaixonada. A gente tá vendo aqui, nós estamos do lado de um monte de moleque aqui que tá vindo na feira e que quer mexer e que tem pessoas que eles gostam, que eles acompanham nas redes sociais e tudo mais, né? Como que a senhora vê essa relação de como foi o processo para você e o que você tá fazendo com os seus filhos e tal? Então, para nós e pro meu filho foi uma coisa bem natural, não foi nada assim forçado, né? Na nossa época... Foi pensado. Não foi assim, eu vou te ensinar para amanhã você ficar, né? Foi bem natural. Na nossa época, a gente ficou, que nem eu te falei, por falta de opção de sair para estudar. Provavelmente as 4 teriam ido, né? As 5, como uma foi. Mas, assim, a gente gostava do que fazia. E a gente foi aprendendo e ficando. E esse filho foi igual, porque meu pai adoeceu, ele tinha uns 12 anos. Aí meu pai já tinha... Sabe quando a pessoa chega ali naquele momento que você saiu lá de baixo, chegou, que você deu uma estruturada, maquinário, meu pai adoeceu. Aí meu filho, ele já... Meu pai praticamente me ajudou a criar, porque era bem pertinho. Sim. E foi ensinando ele em tudo. Aí pra ele foi tomando gosto naturalmente, assim, sem nem nós perceber. Às vezes a gente brigava, filho, venha pra casa, tem alguma coisa. E ele lá com o vô. Mas, quando o vô faleceu, ele já tinha aprendido muito. Nós compramos o caminhão que era do meu pai e ele tinha 15 anos. Ele era magrinho, miudinho, né? Aí, então, ele passou aquela sucessão, foi tão natural que era assim, o caminhão estragava e meu pai levava ele junto para bombear o óleo que cortava. E ele já manjava. E ele, nossa, daí nós acabamos comprando aquele caminhão. Ele já sabia dirigir. Ele foi uma sucessão, assim, natural e que ele tomou gosto naturalmente. Partiu dele, praticamente, né? Sabe? E aí, eu contrariei ele, na verdade, para estudar, mas eu hoje tô muito feliz que ele ficou. Porque, pensa, você trabalhar, chegar, que nem meu pai, ó. Ele chegou ali, as 5 filhas casaram e não teve um filho ali que tocou, né, o negócio. Né? Apesar que ele passou para cada filho, na hora que ele adoeceu, ele arrendou para cada filho. Teve uma sucessão. Hoje todos nós temos aquela área dele. Sim. Nós temos uma área que era do meu avô, que veio de Santa Catarina em 46 e até hoje está na família, né? Então, assim, mas é um orgulho essa sucessão que aconteceu com o nosso filho. A gente torce para que aconteça com outro, né? Mas nem todo mundo é igual, né? Mas foi, assim, muito boa, eu digo, porque hoje a gente vê, né? E se ele tivesse feito faculdade, tomar outro rumo? Nós já estava se limitando, né? Tanto pela idade, falta de mão de obra, que nem se falou, funcionário não é igual, né? O filho, o ramo que ele estava indo era agronomia. Aqui já não tem um mercado tão grande. Ele provavelmente também não ia estar tão, talvez, contente na profissão dele, né? E ia cortar um ciclo, né? Nós ia tocar logo de arrendar para outras famílias. Nós não ia ter quem continuar o negócio. Hoje a gente tá tranquilo, que hoje você sabe, ó, o que eu fizer, se eu fizer uma dívida e eu adoecer, ou se eu não puder pagar, eu vou passar pro meu filho e ele vai continuar, né? A gente sabe que ele já aprendeu tanto trabalhar quanto fazer os negócios. Então você sabe que vai ter alguém ali. Não precisa se preocupar assim, tá fazendo pra quem, tá fazendo por quê. Sim. É uma coisa bem gratificante, sabe? Assim, eu sempre falo, né, que as mulheres, os jovens, eles trazem um olhar diferente pro negócio, né? A senhora já falou, assim, tem que cuidar de uma conta, do imposto de renda, de fazer uma compra, fazer cuidar de toda a documentação ali. A mulher, regra geral, ela é mais criteriosa com essas coisas, né? Mais preocupada até com essas coisas, mais cuidadosa, né? Nos detalhes, né? Como que foi essa entrada, né? Porque, assim, eu imagino que quando começou, não era tão mecanizado, a senhora tinha que ajudar no dia a dia mesmo, na lida do dia a dia. E depois as coisas foram ficando um pouquinho mais complexas do ponto de vista de dados e informações para você fazer um imposto de renda, por exemplo, né? Como que foi essa sua entrada nesse processo mais administrativo? Também foi natural.
natural. A gente vai se adaptando conforme as coisas vão mudando no dia a dia, você vai se adaptando, né? Legal. Mas é muito mais fácil. Pra quem tava na época, às vezes a gente até pensa assim, nossa, não sei como é que era, mas a gente dava conta igual, né? Sim. A gente ia pra lavoura, você ia quebrar milho, você ia ajudar a limpar a lavoura, essas coisas. Hoje você não vai, mas parece que você trabalha tanto mais, sabe? Às vezes eu vejo minha mãe, às vezes ela vai lá em casa e vê a gente no celular, né? E pra eles acham que você tá parada. Né? Fazendo nada, né? Tá mexendo no celular. E você tá pagando contas, tá pagando, né? Ou você tá pedindo um óleo, ou você tá resolvendo o problema da escola do filho. Sim. Então a tecnologia, não tem nem explicação, ela ajudou muito, né? Sobra mais tempo para as pessoas trabalharem, desde pro marido, pro filho, eles não se envolvem muito na burocracia ali da papelada, né? Uhum. Eles resolvem, às vezes a gente precisa de alguma coisa, se liga para ele autoriza, você faz um Pix no caso, eles te mandam por e-mail a nota e para nós assim, a gente vai se adaptando ano a ano, né? Conforme as mudanças, mas agora vai vir a nota eletrônica, né? Obrigatória, né? Verdade. Mas graças a Deus a gente tem, mesmo sem estudo, sem curso, as coisas, você vai aprendendo no dia a dia, né? Claro. A evoluir junto com, sabe? Sim. E a gente vê, assim, a gente tá aqui na feira, né? A gente vê, assim, todo tipo de tecnologia, desde equipamento, software, enfim, tem o pessoal ali das startups ali, né? Então, o agro, ele tem uma dose de complexidade que não existia no passado e que você precisa acompanhar, né? E aí a tecnologia muito também ajuda no dia a dia, né? Ela ajuda, nossa, no plantio, sabe? Desde a semente, hoje tá muito caro. Uhum. Você não pode desperdiçar, você não pode... E a mão de obra tá pouco. Então agora eles têm todo quanto é equipamento lá que você vê, semente tá caindo, se não tá caindo. Não fica aqueles pedaços sem plantar, não tem, sabe? Nossa época tinha que replantar como é que... Nossa. E replantei muito, sabe? Hoje eles não deixam nada pra mim, né? Graças a Deus, eu tô livre. Mas na pulverização, né? Nossa, eu ia até perguntar isso pra senhora, assim, GPS. Do que a senhora antes, né? Quando vocês começaram, né? E você começou lá com seu pai e tal. E pra hoje, assim, quais foram as principais tecnologias que a senhora viu mudar o jeito de trabalhar dentro da fazenda? Eu acho que a melhoria do maquinário, né? Você, no mesmo terreno, você produz bem mais, sabe? A adubação, né? A tecnologia ali da pulverização, da semeadura, tem plantadeira. E a colheitadeira. Colheitadeira que ainda tem muito desperdício. Nossa, tá na hora. Tá na hora de trocar já. Ontem do marido reclamou que, né, mas tem maquinário muito bom hoje que evita desperdício, sabe? No mesmo terreno, você consegue produzir bem mais por evitar percas, né? Que nem essas falhas que você falou, né? É tudo coisa assim que você não tem desperdício, né? Sim. Então, a tecnologia da época dos nossos pais sabe? E aí você vê, né, assim, hoje tem as plantadeiras que sabe exatamente quantas sementes tem ali, profundidade, e vai te dando isso em tempo real, né? Porque você consegue ver ali no monitorzinho tudo acontecendo. Né? Até o estudo hoje, a tecnologia ajuda muita gente, porque eles chegam, na época a gente plantava 25 sementes por metro, né? Nossa, eu lembro um ano assim, nós arrendamos um terreno, aí preparamos, colocamos adubo orgânico, calcário, assim, e um monte de semente. Nossa, aquele soja camou, assim, aquele sojão, né? Hoje se planta com a metade, nem isso, 12 sementes está plantando e não acontece mais aquilo. Então, foi o que? O conhecimento, o estudo, a tecnologia, que, por isso que eu digo, meu filho hoje, ele desistiu da agronomia, mas ele tem uma boa assistência. Ele sabe na prática e tem um acompanhamento bom, né? Então, os agricultores, eles estão aqui muito bem assistidos na agricultura, sabe? E às vezes a gente vê muita gente falar em plano de governo, que falta incentivo para a mulher, não falta. No campo, se tiver boa vontade, você consegue. É trabalhoso, né? Agora, se você vê nas famílias assim, que a mulher tomou frente, ajudou, porque às vezes a gente pensa assim, eu não vou fazer. O marido tem tempo, né? Mas é diferente. O simples fato de você ir junto, de você estar perto, tá conversando, anima, né? Acaba, sabe? Faz a diferença, né? Sim. Então, hoje, muita gente falta assim, falta de incentivo. Na agricultura, sim. Na agricultura pesada ali, a coisa cara, muitas vezes você não tem recurso, né? Sim. Pra fazer particular. E hoje tá ficando difícil. O seguro tá diminuindo muito, cobrindo muito pouco, né? O seguro de Proagro que a gente tinha do governo, praticamente já... Inexistente, né? Inexistente, inviável, porque
o valor que está sendo cobrado e o que vai ter de cobertura já não compensa, não está mais compensando. Então, se nós chegar a enfrentar um problema climático, ele vai ter muita gente que vai voltar a ficar desestruturado, né? Porque teve uma fase assim dos nossos pais que a gente escutava eles dizer, né? Ia quase tudo para pagar o banco e tá praticamente voltando quase, sabe? Tá, não sei, a gente tá vendo aqui que praticamente, né, o investimento pro agronegócio tá meio que desandando. Mas mesmo assim, quem trabalha certinho, quem se preocupa, né, com as contas direitinho, ele se vira, sabe? Dá um jeito, a família vai ajudando. Agora, se cada um puxar para um lado, né? Em qualquer setor eu acho que é assim, mas na agricultura é pior, tem suas particularidades, né? A gente conversava aqui, até conversava hoje de manhã, né? Com o pessoal aqui, justamente sobre isso, porque a agricultura hoje ela tá tão dinâmica, as coisas mudam tão rápido, né? Dizem que no Brasil até o passado é incerto, né? Então, hoje você tá dentro da lei, amanhã você tá fora da lei, e muda uma regra aqui, muda uma regra ali, e o produtor toma praticamente todo o risco da produção, né? E a agricultura, de certa forma, ela tem suas particularidades. Não é igual uma empresa, um comércio na cidade, né? Ambos são negócios, mas são coisas diferentes de você lidar no dia a dia, né? Ah, sim. A agricultura é a céu aberto, né? Isso. Então, assim, a gente percebe que tá piorando, né? Que em questão, assim, econômica ali de investimento, ele tá piorando. Então, se não chegar a ter um problema climático, a gente acredita que vai ter bastante gente que vai, sabe, não, tipo assim, vai se passar de novo por uma fase difícil. A primeira coisa vai parar de vender maquinário, né? Eu acho que é a primeira coisa, colheitadeira, essas máquinas maiores, elas vão ser mais restritas, né? A gente já imagina, a gente mesmo já conversa, já analisa sobre as taxas de juros, as condições, se vai ser viável, se não vai, né? Até que ponto vale a pena você investir mais ou viver daquilo que você tem, né? E até um tempo tava assim, era uma coisa que você não plantava mais porque não tinha. Hoje, se te oferecerem uma área de terra, com a renda que se cobra aqui, com o custo que está tendo o maquinário, você tem que pensar. Você tem que pensar. Né? A gente já conversa em casa. Será que vale a pena? Será que se investir bem no que tem, né? Adubar melhor, agricultura de precisão. Hoje está tendo uma diferença de produção de quem investe na terra muito grande, sabe? Se você fizer um bom investimento no teu terreno e plantar menos área arrendada, às vezes o seu lucro final, às vezes é até melhor, né? Então, assim, tá se conversando muito sobre isso já, né? Há um tempo atrás, não, nossa, se o vizinho te oferecesse terra, você nem perguntei, né? Não, vamos plantar. Hoje você já pensa, mas será que vão pegar? Será que compensa? Sabe? Então eu acredito que a agricultura ela vai dar uma freada ali no crescimento, assim, nesse aspecto de desenvolver no maquinário mais moderno, na tecnologia, né? Vai ficar um pouco ali Mas eu acho que é passageiro. Desde que a gente começou, acontece. Sobe e desce, né? Muitas coisas, né? Acreditamos que se resolva, né? E a senhora falou um negócio pra mim, né? Antes da gente gravar, que eu acho que o que é bacana trazer aqui pra nossa conversa, né? Que assim, é esse orgulho que a senhora trouxe de trabalhar no campo, né? Ver as coisas acontecendo ali. E também um pouco dessa visão da mulher no dia a dia, né? Que às vezes, quando a gente fala produtor rural, você esquece que existe alguém ali que também é produtora rural, né? Tá dentro do processo, tá ajudando, seja num almoço que tá fazendo para levar na roça, seja num pagamento e tal. Como que a senhora enxerga hoje essa visão, né? Da mulher no agronegócio mesmo? Ela é muito importante, porém, a mulher mudou e acompanha, tipo que nem você falou, a mulher tem mais visão. Ela acompanha e ela se adapta fácil às mudanças. O homem não tá mudando muito. Você vê que o agricultor, o homem em geral, na cidade eu já não sei, mas o agricultor no geral, eles não estão mudando muito. Se chega à tarde, todo mundo chega, entra cansado à noite e a mulher continua com o fazer da casa, né? A mulher continua com o bilhete da escola para assinar, a mulher continua com o uniforme da criança para comprar, né? O serviço básico ali, eu digo uma coisinha básica. Às vezes chegou todo mundo junto, todo mundo tá cansado, cada um fizesse uma coisinha, sabe? Você se anima mais, outro dia você já conseguiu render mais teu serviço. Ainda, a mulher, ela tá ajudando muito por necessidade, por falta de mão de obra, muitas vezes, e pela visão, né? Que a mulher tá tendo. A tecnologia para
para a mulher, ela fica ali perto da Wi-Fi, ali, ela resolve mais fácil que o homem na lavoura. Muita coisa, né, que a gente resolve porque eles ficam sem sinal, você vai resolver. E aí você vai indo. Agora, o homem não tá mudando muito. Sabe? Em relação assim, agora as mulheres estão ajudando lá, nós temos que ajudar aqui, sabe? Desde um jardim, essas coisas assim. Tá cansado? Tá. Hoje a lavoura, para você tirar uma férias, é difícil, porque tem safrinha. Quando não tem, você tá preparando o terreno. Calcário, curva, essas coisas. Né? Uma fazenda hoje não para o ano inteiro, né? Ela nem precisa ser uma fazenda, mas assim, o teu negócio ali... Sim. Você tem negócio o ano inteiro. O que a gente vê, a mulher foi muito para ajudar na agricultura, diminuiu muito uma coisa que faz muita falta, é a criação no sítio. O sítio parece que não tem mais graça que nem antes, sabe? Ninguém tem vaca, um porco, uma galinha. Ninguém tem porco, ninguém tem galinha, sabe? Ninguém tem nada, porque não sobra tempo, porque se o marido ou o filho, né, dão aquela forcinha a mais, que eles estão cansados, a gente sabe. Mas se eles vêm e te ajudam numa cerca, numa estrevaria, numa pocilga, você se anima, você continua. Agora, se você tá tocando, chegou na hora do serviço pesado, o marido não quer, se dá graça que venda, né? Vai vir no mercado, né? Sim. Nós ainda temos de tudo. Eu ainda tenho diminuir, porque não tem quem faz cerca, não tem palanque, não tem madeira, mas a gente ainda tem, né? Porque no caso eu tenho 2 filhos, homem e marido, então com jeitinho, com jeitinho arruma, faz, né? Esse negócio aqui, faz esse negócio aqui, por favor. Ou faz ou vão vender, a gente é bem direto, assim, sabe? Eles entendem, assim, a gente fala assim, meu filho ama a criação, esse mais velho, né? Apaixonado. Aí a gente fala assim, não, tem que fazer tal coisa. Mas eu tô cansado. Não, então vamos vender. Assim, não dá mais, vamos vender, eu também não dou conta. Outro dia vai. Mas a mulher indo pro campo mais junto. Não digo que a mulher vai pro campo. Muita mulher tem vizinhas, amigos que já estão colhendo, já são maquinistas, já estão trabalhando com caminhão. É raro, mas tem. Mas ir pro campo que eu digo ali na papelada, na administração. Ajudar o negócio, né? O negócio todo. Para eles trabalhar um tempo mais integral. Não ficam parando. Antes, eles tinham que vir pra cidade direto resolver coisa. Larga o serviço, pegar. Hoje, praticamente eles não... Eles vêm em dia que precisam comprar alguma peça, alguma coisa, mas às vezes a gente ainda busca, né? Ainda leva errado, reclama, a gente busca. Mas até nisso a tecnologia ajuda, porque eles te mandam foto, eles te mandam modelo, eles mandam... Tá fácil, né? Agora, ainda quando o homem reconhece a mulher, assim, que ela entrou para te ajudar e eles ajudar, a propriedade ainda tem animais, as coisas, né? A propriedade, assim, onde o marido já não tá sempre cansado, ou tá meio sobrecarregado, que quase todos estão, né? Hoje, tá diminuindo muito. Quase ninguém tem criação, sabe? Ele faz falta. Hoje a horta é uma que outra que consegue ter horta. A hortinha pequena, né? Vaca de leite, praticamente se compra queijo das vizinhas, porque não tem, sabe? Então isso a gente sente falta, sabe? Mudou, melhorou, muita coisa melhorou. Mas não é que nem nosso tempo, nossos avós, nossos tios, sabe? Tipo, tem outras coisas, mas vai mudar. Tem as vantagens e desvantagens, né? Sim. Sua história é muito bacana e já até agradeço a Vanice de novo aqui por ter indicado, né? Porque mostra um pouco da paixão mesmo, né? Que a senhora tem pelo negócio. Mas e o futuro? O que vocês estão planejando aí que dá pra contar pra gente? O que vocês estão vendo e de fazer aí pra frente? Então, o futuro... Ontem ainda conversei com esse meu filho mais velho. Ele brincou, não, mãe, não vai ser assim, não. Eu vou dar o dinheiro pra vocês. Aí, porque... Sabe como é que é? Rapaz novo, eles querem muito maquinário novo, né? Querem mordomia, tecnologia. Às vezes o marido fala, meu Deus, não precisa isso, não precisa... Fala assim, mas ou você aceita o que o filho quer, porque também o rapaz trabalha com ele, é da idade dele, né? Ou você aceita, ou eles desanimam, né? Então, você não pode ceder em tudo, porque senão eles compram, nem sabe se vão pagar. Pensar, né? Mas você tem que meio que trabalhar assim, em conjunto com eles. Daí ele disse... Dosar, né? Daí eu falei assim pra ele queria trocar uma colheitadeira. Eu falei assim, mas tem que ver, porque a gente queria comprar um pedacinho de terra, porque futuramente, não muito longe, a gente vai ter arrendar, né? Daí a gente vai viver da renda, o que nós fizemos até hoje vai ser pra sustentar nós na velhice. Mãe, não é assim do peso que vai ser. Ele diz assim, eu vou dar conforme vocês precisarem. Mas o nosso pensamento futuro é esse. É nós construir um pouco agora, né? Nós começamos sem nada. Eu e meu marido não tinha nenhuma bicicleta. Não temos muita coisa hoje, mas dá pra viver tranquilo. E a gente pensa, como ele gosta e ficou, a gente pensa assim, o que nós conseguir fazer,
Ele já tá aprendendo, ele toca e paga a renda do que for nosso e começa a construir o que é dele pra frente, né? Sim. Já entra com maquinário, com lavoura. É um tipo, como é que eu vou te dizer, um planejamento? Não dá pra você planejar, né? Na lavoura, na agricultura ou na vida, a gente não pode planejar a longo prazo, né? Mas se a gente pudesse planejar ele, é que ele continue, né? Nosso sonho é que o mais novo também tome gosto, que o mais novo ele vai muito bem na escola, ele é muito, assim, tem uma facilidade muito grande no estudo e ele tem bem menos gosto por maquinário, ele já tem mais gosto por hoje a tecnologia, né? Sabe, ele te conta coisas assim que você até pesquisa assim de moedas, de negócios, de coisas, você até dá uma pesquisada assim, sabe? Eles estão tão avançados que às vezes ele fala, mãe, minha catequista falou do Rio Jordão em São Paulo, ou tipo assim, eles corrigem a catequista, quando ele fala, mãe, ele não entende, a gente fica assim, ou o que ele falou outro dia? Daí até a gente fala, nossa, mas não é. Você até pensa, vou ter que pesquisar, né? Nem eu não sei. Então, assim, o sonho da gente, né, seria que eles continuem. Tem condição, né? Claro que não é acordar às 8 e dormir às 5, não é. Nunca foi e não vai ser. Então, vai depender da família que eles construir também, né? Sim. Porque a agricultura vai muito da família que você construir para que funcione, né? E do gosto deles, né? Eu sei que vai ser um orgulho para ele o dia que a gente falar, filho, agora você toca para você, me dá um pouco de renda para nós ter do que viver, né? Meu mais novo, que é o futuro, né? Então, se eu pudesse planejar, era isso que a gente quer, né? Sonha, né? Sim. Da turma continuar o legado aí de vocês, né? Porque quando chega ali que você conseguiu, você pensar assim, eu vou deixar pra quem? Ou eu vou ter que ver, ou meu filho, eu vou morrer, meu filho vai lá amanhã vende e gasta tudo. É triste, né? Então, assim, a gente se sente bem realizado nesse sentido, de poder sonhar com esse futuro. Legal. Muito bom, dona Eliane, muito obrigado, viu, por você ter vindo aqui no stand, bater esse papo. Quando a dona Vanice falou assim, vai lá que ali tem história boa, eu falei, bom, vamos lá que é bacana e com certeza quem ouviu aqui gostou muito do que a senhora disse, da sua história, enfim. Muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho da senhora. Obrigado você pela oportunidade. Da família, né? Da família ali. Nós tínhamos temos ainda uma família muito unida na agricultura. E até essa semana passada a gente se juntou para fazer tipo uma lembrança do passado, tempo que o meu avô matava porco e vinha todas nós, meu avô assava carne. Aí juntamos as 4 irmãs, que uma não podia, a mãe, todo mundo fez aquela lembrancinha do passado. Mas eu que agradeço a gente poder contar um pouquinho da história. A nossa família, os Carvati ali, são pioneiros. Hoje já soprado, né? Já Carvati do Prado, mas a gente tá ali naquele onde se iniciou. É um orgulho a gente estar com as pessoas que desbravaram o lugar, né? Que começaram e a gente continuar e quem sabe os filhos, né? Permanecer no negócio. Muito bom. Eu não sei se a senhora tem uma rede social ou se a fazenda, o sítio tem lá. Pra quem quiser seguir o seu trabalho, tem como acompanhar? Não tem, né? Não, é só um sítio. Então, muito bom, uma muito vida bom. Familiar ali. Pra você que ouviu esse episódio meu aqui com a dona Eliana, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou, então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Raízes do Agro cresce na medida que você participa com a gente desse processo. Então siga o podcast Raízes do Agro em seu agregador de podcast favorito e acompanhe também os episódios aqui no Agro Resenha Podcast. Siga o Grupo Piscin nas redes sociais, basta buscar por @Grupo Piscin no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube e visite o site do Grupo Piscin, www.piscin.com.br. Dê uma olhadinha no blog que eles mantêm lá no site e entre em contato para saber mais sobre as soluções e tecnologias voltadas para o campo. Dona Eliana, eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Obrigado. Obrigada a você. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.